não tem mesmo, tá? É, então, às vezes, é uma demanda que pode ser grande ou não grande, né? Pode ser complexa, mas eu não tenho tanta demanda assim. Radiologista, o médico vai laudar os exames de vocês. São médicos que, tipo, não é um médico considerado emergencista, né? Geralmente eu sei que vai ter plantonista, um médico do CTI, né? Um intensivista, um emergencista, um cirurgião, um anestesista, né? Então eu já espero essas especialidades médicas para ter de plantão, né? Agora um radiologista, geralmente a gente não tem de plantão, né? Então, o paciente meu foi fim de semana, tá? Foi por volta de umas 2 horas da manhã. O setor de tomografia desse hospital, geralmente os hospitais mais antigos não fica no mesmo nível do pronto-socorro. O certo seria todo tomógrafo ficar no mesmo nível, no mesmo andar, tá? De todo pronto-socorro. Por quê? Porque tanto o raio-x sempre é no mesmo nível, porque faz parte dos exames de urgência ali, de base de um pronto-socorro. Por isso que eles estão na mesma linha ali, né? De construção, de logística de um hospital. O tomógrafo deveria sempre estar lá, mas como é uma sala muito grande, toda especial, às vezes toma um espaço muito grande do pronto-socorro e esse tomógrafo muitas vezes fica em outro andar, né, do hospital. E assim foi nesse hospital, né? Mas não tem nada que a Anvisa não vai dar alvará, liberação para trabalhar, porque tomografia em outro andar, não existe isso. Mas eu tenho que ter uma capacitação na hora que eu atendo esse paciente lá no pronto-socorro para saber que é um paciente que é grave, que não é, que eu tenho que monitorar ele mais de perto. Então, esse paciente era um senhor de 42 anos que teve um acidente automobilístico no fim de semana e capotou o carro umas 10 vezes até parar. Quando a ambulância chega, gente, eu já expliquei isso para vocês. Quando a ambulância chega lá no acidente, é onde o local do acidente, o ambiente, me diz muita coisa, a cena do acidente, né? Então, quando eu passo a mensagem para a base, para o médico, para ele ver aonde que eu vou levar esse paciente, a base já entrou em contato com esse hospital X e já falou: a vítima tem tantos anos, hemodinamicamente ela está até estável, respondendo aos comandos, né? Mas foi uma vítima de um capotamento, o carro está assim, assim, assado, aproximadamente tantas horas. Então, o emergencista, que é um médico, né? Especialista em emergência, ele já está, a gente fica todo mundo na porta lá esperando esse paciente chegar, que eu já estou sabendo que ele vai chegar, né? Então, esse paciente, ele chegou, conversava normalmente, estava só muito assustado, com o olho estatalado, assim, do momento que ele viu a vida passando, né? Imagina você capotar e ver aquela cena, é uma cena que quase não sai da sua mente mais, né? Sem nenhum corte, gente. Não tinha nenhuma escoriação, não tinha nada. Um raladinho, não tinha nada. Aí o médico fala, bom, que bom, né? Mas o emergencista, mas vamos fazer uma tomografia, que é como você teve um capotamento, vamos ver se está tudo certo para eu te liberar, né? A técnica de enfermagem pega o paciente que está andando, né, está conversando, e vai de um andar para o outro para a tomografia. No setor da tomografia estava um mausoléu, só o técnico da tomografia, sozinho, de plantão, né? Até aí está tudo certo. Põe lá a cama do tomógrafo, né? Vocês vão aprender, ela desce para o paciente deitar, depois ela sobe porque é muito alto e ela entra dentro daquele tubo. O paciente, gente, assim que manda o paciente lá para dentro do tubo, com o botão, né, tudo automático, fecha a porta do tomógrafo, para começar o exame, o paciente começa a ter contratura lá em cima, acho que eu comecei a contar para vocês, né? E aquele velcro que a gente conversou, né, que põe na É o perna e paciente que põe em caiu, cima, o paciente cai e bate com a cara no chão e continua teve com várias fraturas, né? 1.000 fraturas, gente. Isso eu não estava lá, não, né? Foi o meu setor que eu era responsável, eu tive que sair de madrugada para dentro do hospital. Então, foi de Isabela, sexta mas você para... acha que deveria ser um paciente que deveria ter sido acompanhado do pronto-socorro, Acho já que não, os tenho sintomas clínicos... certeza. Não, tenho certeza. Isso foi falha do emergencista. Só que eu carreguei Aham. essa culpa na minha vida durante uns 8 meses de bate-boca. Por quê? O mundo corporativo de questão médica, vocês vão ver muito isso, mas já ouviram falar bastante, médico não fica contra médico, gente, nem que seja para defender o seu setor. Então, meu chefe do meu setor, ele não ficou a meu favor.
Ele não me apoiou. Tipo assim, ah, mas ele foi contra? Não na minha cara, não na cara dos outros. Mas eu esperava que ele enfrentasse mais a situação junto comigo. E ele me deixou me expor sozinha, sabe? E você era Então, supervisora do pronto-socorro ou do não, eu era CTBT? coordenadora de setor de imagem. Chamava CRS, Centro de Radiologia e Exames desse hospital. E o médico, foi o hospital que eu falei para vocês, que eram 110 colaboradores, que desses 110, 60 era de radiologia. Foi o que eu contei para vocês, 60 técnicos. Então, assim, a situação do técnico, do plantonista, ele ficou traumatizado, coitado, acho que até hoje, com essa situação toda, porque realmente foi, assim, muito, muito horrenda, né? O médico transferiu a culpa para o meu setor, totalmente, e eu julgando, assim, uai, mas desde quando o senhor recebe uma vítima de capotamento que bateu a cabeça, o senhor mesmo pediu a tomografia? A responsabilidade de acompanhar o paciente nesse processo todo é sua, mas no seu setor tinha que ter médico de plantão. Eu falei assim, mas a diretoria não paga plantão de radiologista. Então, Já não, não é mas com aí foi você. para a diretoria. Ó, a diretoria não queria nem saber, gente. Não queria nem saber, quer achar o culpado. A culpa não é da diretoria que não paga plantão. O culpado é o meu setor. Então, mas é uma história muito, muito longa, sabe? De muito estresse, assim, que isso já deve ter uns 6 anos que não sai da minha mente o momento real todo, foi um desconforto tipo de uns 8 meses, de 24 horas de luta, sabe? Então, assim, vocês não vão passar pela luta que eu passei, né? Às vezes, sim, né? Quem sabe não sai aí diversos gerentes de imagem aí, né? Mas na parte técnica, eu quero sensibilizar vocês também para ficar atento ao seu paciente, né? Chamar um socorro, geralmente os hospitais têm código azul, né? Um botão que você aciona, vem milhões de pessoas de tudo quanto é setor te ajudar, né? Você vai estar sozinho em vários hospitais, né? Você é o técnico de tomografia, plantonista de radiologia não tem lugar nenhum, né? Por exemplo, o Felício Rocha, não tem certeza dessa informação, tem muito tempo que eu tenho ela, mas eu acho muito difícil ter mudado. Ultrassonografia, por exemplo, acho que é só até 11 meia-noite que você tem lá, de plantão, no Eles ficam sobre pronto-socorro. aviso. Eles ficam sobre aviso, né? Mas nem sei se tem sobreaviso, não, viu, Luciana? Porque o sobreaviso ele tem que ganhar um valor muito alto para ser chamado. Na minha época não tinha sobreaviso, não. Ele tinha que, o paciente que desse entrada lá e precisasse de uma emergência de ultrassom, que só existe um caso que é emergente, ele teria que ser direcionar a outro pronto-socorro, porque nem Nossa sobreaviso lá Senhora. tem. Exatamente. De ultrassonografia não é a área de vocês, né? Ultrassom quem faz é só médico aqui no Brasil. A torção de testículo, né? Onde o homem, o testículo dele por dentro, né? Tem os canais, vocês vão aprender em anatomia, que ele torce, e essa torção só é reversível com cirurgia. E o que detecta essa dor, que o homem quase morre de dor, é o ultrassom, e ela tem que ser reversível dentro de 24 horas, porque senão o paciente tem sequela e ela torna-se irreversível. Eu sei porque eu já passei muita dor de cabeça no hospital que eu trabalhava. Então, por não ter plantonista de radiologia. Então, isso tudo é muito complicado vocês ficarem sem médico, mas é o habitual aí fora, né? Uai, mas eu posso fazer uma tomografia sem médico? Isso aí eu não vou ficar discutindo com vocês, porque vocês vão ter uma disciplina específica disso que um professor vai dar. Mas é só para sanar um pouco da dúvida de vocês. Vocês podem, desde que não injete nada no paciente, né? Que é o contraste. Então, isso quer dizer, então, que eu vou estar, posso correr o risco de ficar sozinho, fazer uma tomografia de um paciente grave? Pode, Com pode, certeza. com certeza. Então, por que você está contando isso tudo? Para deixar a gente com medo? Não, eu sempre falo, é para botar vocês com o pé no chão, sentir no chão, tá? Então, olhar o paciente, não dar as costas para o paciente, ficar vivo, prestando atenção, querer capacitar-se cada vez mais para saber, entender que ele está ali no processo de convulsão, né? Tomar todas as suas medidas para que o paciente não aconteça isso ou machuque um pouco menos. Professor, e quando acontece, eu atuo em cena também? Aí depende. Se for de dia, você pode ficar despreocupado, tem gente demais para poder ficar ali ao redor desse paciente debatendo, né? Se for à noite, é você, Deus e às vezes um técnico de enfermagem, viu? Até que chama ajuda de outro lugar. Então, e isso tudo eu contei para vocês no hospital privado. Imagina isso no hospital público, essa mesma situação que eu estou contando para vocês.
Então, onde que eu tenho todo um pará possível, né? E que eu não tive. Então, e o médico ainda acha que ele é certo e eu que sou errado. Então, não discutem com o médico. A função não é de vocês debater isso com o médico. Vocês sempre vão ter um supervisor acima de vocês que vai resolver esse problema. Esse problema não é seu, desde que você não Coisa tenha boa. culpa, né? Desde que a sua parte você tenha feito corretamente. Porque senão sobra para vocês também. Oi. Eu fiquei 3 anos no plantão noturno também no setor de radiologia. E Ah, era eu e o técnico só. então você compartilha da minha ideia. É, por isso que eu falei que os médicos ficam sobre aviso, quando assim, é caso grave, ele precisa de laudar de imediato. Ele tem um PACS, né, que é um Tá. sistema que eles conseguem acessar as imagens de casa. Tá. Isso tem, mas a gente está falando de um médico que vai estar de casa sobre aviso, vai ter o PACS, que é o sistema, né? Ele vai dar um É, laudo. Aí, quando você falou sobre aviso, eu entendo sobre aviso, que é o médico que eu vou ligar, ele está em casa sobre aviso, igual os médicos cirurgiões. Doutor, tem um caso grave aqui, o senhor está de plantão, né? Ele já está aqui, está com a ficha pronta, já está até posicionado na sala do senhor. Ele vai ter que sair de casa para fazer o exame. É isso que eu quis não, dizer, lá no sobre hospital onde eu aviso. trabalhava também tem horário para ultrassom mesmo. Isso. Então, o de laudar, de ver a imagem à distância, tem mesmo, né? O plantonista tem um sistema na casa dele interligado com o hospital que vê. Mas os emergencistas de hoje, os médicos que trabalham no pronto-socorro, todos já são capacitados para ver essas imagens e sem incomodar radiologista, né? De madrugada. Então, eles já conseguem ver a imagem, ver se tem sangramento, se não tem, se tem fratura, se não tem. Então, geralmente não incomoda radiologista, não. Mas esse processo de plantão aí existe, né? Mas só para laudo, né? Eu não vejo muito acontecer do médico ficar dentro do hospital ou ter sobreaviso para ir lá numa emergência assim, não. Mas pode ser que algum lugar já tenha mudado, né? Deixa eu voltar aqui nas... Aqui, afrouxar, não restringir os movimentos, a gente viu, permanecer próximo da vítima sempre, né? Não deixar o paciente sozinho, encaminhar se necessário, geralmente os movimentos 2 a 4 minutos, né? Que a gente falou que são eternos, e quando passar a convulsão, manter a vítima deitada até que ela tenha plena consciência, né? E autocontrole. Então, o paciente vai ficar em observação ali por um tempo, eu não tenho que levantar ele, né? Tem gente que deixa o paciente pegar ônibus, ou ir embora. É um risco muito grande dele ter algo pior ali fora, né? E não ter um socorro preciso. É tanta coisa que a gente vê, gente, paciente às vezes infartando, não tem consulta, mas vai marcar consulta quando chega na porta do hospital lá fora, dentro do ônibus, infarta e morre, sabe? É tanto caso que a gente já vê acontecer, paciente sem instrução, sabe? Vai marcar consulta, sentindo dor no coração, o paciente já está infartando. Então, muita falta de informação, às vezes, que acontece, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer que volte aqui em convulsão? Professora, Oi, pra mim tá tranquilo. então tá beleza. Eu tô Então, com uma dúvida. pode falar. Aí você só repete pra mim só a parte de estabilizar a cabeça, que é lateral, né? Aí a gente tenta, geralmente não tem nada perto aqui de mim, a gente pega uma almofadinha, ou um travesseiro do paciente, ou um lençol, e a gente só encosta aqui para na hora que ele bater, ele não machucar tanto. Ah, E se a gente entendi. conseguir, a gente tenta lateralizar só a cabeça, para ele não engasgar com a saliva, ou se ele vomitar, o vômito cair, ou a língua não descer e tampar vias aéreas e ela ficar mais lateralizada, sabe? Então, às vezes eu vou conseguir fazer isso, às vezes não. Muitas vezes é o próprio médico que já vai lá e faz isso, sabe? Tem médica, por exemplo, que eu já atendi uma neuro super bacana da radiologia, ela é neurologista, é, e especialista em radiologia. Então, ela faz vários exames, só faz exame neurológico, ela é muito requisitada, sabe? Ela, por exemplo, ela sempre pegava com maior delicadeza a cabeça do paciente, fazia assim, deixava ele debater todo. Mas se ele forçasse a mão dela, ela deixava a mão dela ser forçada. Ela ia com muita delicadeza tentando ajudar o paciente, sabe? Ajoelhava no chão, assim, tentava ajudar o paciente. Mas nunca ficava assim, ó. E o paciente tentando ir, ela amarrando o paciente, então nunca pode fazer isso. Ela não vai, Isso eu pode até nunca. lesionar, né? Isso.
eu nunca vi médico conter paciente com convulsão, nunca. Porque realmente vocês veem aqui na literatura que não pode, né? Então, ele tem que ter esse momento aí mesmo. Mas é clássico, gente, quando o paciente está tendo uma convulsão, não é infarto. É diferente, infarto, o paciente não fica contraindo, não, viu, gente? Ele não bate, não contrai, não, tá? Então, ele sente uma dor, falta de ar, às vezes tem uma queda súbita, né? Ele sente um aperto que às vezes não dá tempo nem dele falar. Então, o paciente com infarto, ele não fica lá, igual às vezes parece algumas cenas de novela, alguma coisa assim, pulando, dando golpe. Não acontece isso com infarto, não, viu? Então, Ô, professora, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa te interromper. Não, pode falar. Qual região do cérebro ocorre o processo que gera a convulsão? Tipo assim, o que acontece nessa determinada região? Na verdade, é do sistema nervoso central como um todo. Mas quando vocês estudar crânio, vocês vão ter um clareamento melhor do que eu estou falando. É porque, na verdade, a minha matéria tinha que andar bem junto, assim, mas eu não posso esperar, entendeu? E anatomia é muita coisa. Às vezes, o professor vai dar para vocês, vai voltar de novo na mesma matéria, né? Porque é muito detalhe. Então, o paciente fica com estímulos nervosos desordenados. Então, não é uma parte só da sua cabeça, do é no lobo direito que vai acontecer isso. Não é. Então, é no seu sistema nervoso central, é onde comanda o seu corpo inteiro, comanda a sua mente inteiro. Ao invés de ter esse ciclo que você pisca o olho, levanta a perna, cruza a perna, sente se está apertado para ir no banheiro, sente se está com fome, sente que está frio, sente que não está, passa a ficar assim, ó, desordenado. Por isso que você tem a contração, porque eles ficam tão desordenados como se tivesse, sabe uma máquina, quando fica, a gente fala que deu chute, uma máquina que a gente tem em casa, que você desliga o trem e não desliga? Uai, gente, eu já desliguei aqui, o trem continua funcionando, que doideira. Abre e fecha alguma porta, sem você fazer nada. Assim, baixou um espírito aqui. Então, a sua cabeça fica mais ou menos dessa forma. Então, não é uma parte específica, como às vezes outras doenças acontecem e que dão essa reação, não é. Então, o seu sistema nervoso central, que é o que comanda todos os seus movimentos, os seus pensamentos, as suas contrações, desde a sua respiração, comanda o seu corpo, a sua vida toda. Ele fica desordenado. Manda estímulo assim, ó. Por isso que você contrai. É como se tivesse... Eu pego algum aparelho também, jogo na água, que é um aparelho de ligar na tomada, algo que é elétrico, e entra em curto-circuito e dá fogo dentro de uma banheira, por exemplo. Entra em pânico, sabe? É como se o seu sistema, o corpo todo, estivesse em pânico naquele momento. Então, essa pessoa tem uma chance maior de convulsionar, tipo, num momento de estresse, num momento de... Ah, boa pergunta. Tem. O estresse pode trazer convulsão? Pode, tá, gente? Pode. Então, eu não bati minha cabeça, né? Mas tem pessoas que também... já tem casos de uma pessoa que viu o enterro de uma pessoa, né? Um filho, e além de só ter o desmaio, né? Que é o mais comum, é só o desmaio, desenvolveu convulsão também por causa daquela pressão cerebral intracraniana, sim. Ele desenvolveu no decorrer da vida dele ou só naquele momento? A convulsão, quando ela é desenvolvida, é quando eu tenho uma doença de epilepsia. Ah, tá. A convulsão separada, que é a que a gente está estudando, ela é consequência de algo. Entendi. Aí, ou seja, eu tive uma pancada na cabeça, é reação de um medicamento que eu estou tratando, um câncer, ou então é um câncer que está comprimindo algum nervo meu lá dentro, estimulou e acabei tendo a convulsão. Essas várias outras coisas aqui, o traumatismo crânioencefálico, que é bater a cabeça, a meningite, né, que vai ser instalado em uma das meninges, que são uma das camadas intracranianas, e a própria bactéria vai causar essa latência, esse latejamento lá dentro, onde o paciente vem a ter convulsão, mas, ou seja, a convulsão é consequência da meningite. De alguma coisa. De alguma Entendi. coisa. Tá? Teve um... Oi. Pode falar, Rafael, falar. Desculpa, quando eu começo a falar é igual maritaca. Nada. Mas é que teve um caso, eu fazia menor aprendiz até aí no prédio do curso mesmo, da Conhecer. Eu sei, lá tem. De cima. Uhum. Da Rede Cidadã.
Aí tinha uma Sei. menina lá que ela nunca comentou que, tipo, ela tinha nenhum problema de saúde, nem nada. Tipo assim, ela tentou meio que esconder porque ela tinha muita vergonha. Aí foi chegando no final do curso, que foi tendo aquelas questões de, tipo assim, despedida, tirar foto, aqueles momentos, tipo assim, que os professores É, entravam na sala e falavam como que foi bom e tal. ela teve Eu uma acho que emoção, né? ela começou a convulsionar. Tipo assim, do nada a menina, tipo, que caiu, tipo, apagou e começou a convulsionar. É assim Do mesmo. nada. Do nada. É assim mesmo. Igualzinho você viu lá. Mas aí ela já sabe que tem, você viu, né? Ela já sabia que tem, não comentou. E a pessoa morre de vergonha mesmo, gente. Nossa, porque para a cidade inteira, para tudo inteiro, assim. Tem uma ex-aluna minha que é cuidadora de idosos. Ela falou que às vezes a família fica pedindo para ela dar, mas ela trabalha na casa da senhora. É, fica pedindo para dar uma voltinha com ela na rua, quando ela for na padaria, levar ela. E eu acho que tem que fazer isso mesmo, né? Para ela ver a cor da rua, né? As pessoas. Isso traz uma vitalidade para a pessoa, né? Só que aí ela fala comigo, professora, mas eu morro de medo, sabe? Porque é eu sair e ela convulsionar. Aí vem todo mundo, aquela confusão, ela acaba batendo a cabeça, a responsabilidade é minha, ela cai de uma vez, o peso dela é muito. Na hora que eu vejo que ela já vai começar, não dá tempo nem de eu cercar, a família obriga, já aconteceu várias vezes dela convulsionar, já é esperado que ela vai ter a convulsão, né? Porque ela já trata várias doenças que ela acaba tendo essa convulsão. Só que mesmo assim a família obriga ela a dar essa voltinha com a senhora, sabe? E ela falou assim: nossa, professor, já aconteceu quando umas 3 vezes o aperto foi grande demais. E para mais de 1.000 pessoas, e ela sempre machuca muito. Então, eu já fico nervosa, apreensiva, que a responsabilidade minha é muito grande, eu também acho, né? Então, é uma faca de dois gumes. Ela que contou isso para mim, depois que ela já formou, que ela vai, mas sempre tem esse problema, sabe? Então, mas no hospital, gente, é característico de a gente ter esses problemas em áreas que não são de vocês, né, da radiologia. Mas só que como nós estamos dentro do hospital, né, nós estamos mais vulneráveis a ver um paciente ter convulsão? Sim, eu estou dentro de um hospital, é um hospital que é pronto-socorro, tudo pode acontecer, né? Então, eu falei do meu exemplo da tomografia, mas podia ser um paciente que, esse mesmo paciente que o carro capotou, que ele teve, tá mancando um pouquinho, tá andando normal, pode ser às vezes que nem teve uma fratura, mas está mancando um pouquinho, o médico pede um raio-x, pode ser que ele ia convulsionar na mão do meu técnico lá de raio-x, aí não ia ter médico mesmo. Pode ser que lá da mesa do raio-x, que é alta, a mesa não abaixa e sobe, do raio-x ela é fixa, né? O paciente sobe na escadinha e deita, e caísse, tivesse a mesma fratura, né? Sim. Né? Então, essas coisas podem acontecer com vocês, a gente está vulnerável dentro do hospital, né? De dia é tudo mais fácil, porque eu tenho uma equipe maior do meu lado, de médico, de técnicos, de enfermagem, de radiologia, né? Já que é para acontecer, que aconteça de dia, mas tem coisa que parece que escolhe, né, gente? Já vai logo para os momentos onde que, infelizmente, às vezes a gente não tem, né, essa condição assim mais fácil de atendimento, né? Então, é para vocês nunca ficarem sempre atentos ao paciente de vocês, né? Sempre, 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 independente se for de dia, se for de noite, né? Não negligencie, preste atenção mesmo, fique atentos, não ache que é porque ele está andando e conversando normalmente que ele não pode ter uma convulsão. Outra coisa, não é só em hospital, né? O paciente pode convulsionar, ele não teve acidente nenhum, mas ele pode convulsionar com você numa clínica. Pode, um paciente que está fazendo tratamento de câncer, é um paciente que vai fazer uma ressonância porque está com uma dor de cabeça que remédio nenhum que os neurologistas passaram cessa, resolve. Agora a gente partiu para a ressonância para ver se tem algo a mais que a gente não está entendendo, né? Porque a minha dor de cabeça indica que eu não consigo nem trabalhar. Então, é um paciente que pode convulsionar com você lá, porque ele já está com algum tumor, por exemplo, não sabe, vai descobrir hoje, convulsiona lá? Pode, né? Então, a gente nunca sabe quando pode acontecer isso, né? A nossa colega viu aí o pessoal na rua, a pessoa na rua. Então, de longe você já vê que é convulsão, de longe. Tá?
Quando a convulsão manter a vítima deitada, que nós já passamos, ótimo. Mais alguma vítima deitada, que nós já passamos, ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu Fala comigo, queria Camila. saber é porque eu perdi o início da aula, que eu estava na Tá. rua, cheguei agora. Aí, agora não, né? Tinha uns minutinhos. Mas eu queria saber como acontece essa confusão na cabeça da pessoa, se ela pode defecar ou fazer xixi enquanto está convulsionando. Quem que vai responder para ela aí, gente? Que isso eu falei, mas é porque ela não estava aí. Sim, pode ser. Ele não tem Sim, porque controle ela dos libera esfíncteres. esfíncter. Parabéns, falou tecnicamente, né? Libera o esfíncter. O que é esfíncter? Esse controle anal, né? Que a gente tem, e vaginal ou peniano, né? Que é onde que a gente vai fazer a contração muscular de segurar ou não. Como ele está nessa confusão mental, esses estímulos desordenados, ele vai ter essa liberação, tá? Vai ficar frouxo. Por quê? O que faz a coordenação de eu segurar é meu sistema nervoso central. Como ele está desordenado, a tendência sempre é frouxar. No que frouxa, sempre ele se suja todo. Sempre, sempre. Uhum. Então, assim, Entendi. geralmente é os dois, tanto urina quanto defeca. Pode ser que Ô, não defeque, professora, mas sempre um vai ter ali, sabe? Oi, Laura. eu tinha te perguntado antes sobre o negócio do infarto, porque minha mãe, ela infartou aqui na porta de casa. Nossa. Aí ela defecou e fez urina, aí eu associei uma coisa à A outra, sabe? convulsão. Tem, gente, o Eu infarto tem. associei. O paciente, ele urina e defeca também, tá? Mas não são todos, não. É mais comum na convulsão do que no infarto. No infarto acontece, sim, é característico, faz parte, mas é bem menos do que em convulsão. Convulsão, tipo, é 90% a incidência do que no infarto. Oi? E quando enrola a língua, que tem o tal de não deixar enrolar a língua? Natália, você chegou aí, eu já te procurei hoje, tá joia? Eu já cheguei atrasada, eu estou vindo do plantão, nossa Deus, Imaginei. Eu lá. Imaginei que você estava vindo plantão. Pois é, a língua não é todo paciente, né? Isso é bem característico, bem prevalente em paciente de convulsão. Essa questão do enrolar. Qual que é o problema do enrolar a língua, gente? Ele corta, porque ele morde, e a força dele é descontrola. E o segundo problema com essa questão da língua, ele se sufocar com a língua, né? Ela desce e prende as vias aéreas dele aqui. Então, esse que é os dois problemas que a gente tem com a língua. Ele se machucar, porque ele corta um pedaço da língua. A maioria das pessoas que convulsionam mordem. Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, o paciente, assim, gente, não tem como você estar de frente, e mesmo que alguém não te fale que você não perceber que seja convulsão, sabe? É muito... Um amigo meu que deu, né, com a gente numa festinha, nós estávamos. Aí, quando nós assustamos, ele caiu da cadeira e começou a tremer no chão, babar, começou a molhar a língua. Nossa. Nós fomos todo mundo muito assustado, ninguém sabia fazer nada. Nossa. Começou a segurar ele debatendo, batendo, sabe? Natália, deixa eu botar essa pessoa aqui que está conversando no silencioso, só um minuto. Aí, agora tira o seu de novo, por favor. E ele era porte grande, sabe? É bem grande mesmo. Deus, foi difícil, nós ficamos desorientados. Não, faço ideia. Quem tinha bebido uma, só até sarou. A gente vê muito também em Sexans, né, que é o Centro de Saúde Mental, onde funciona muito, e também de uso de droga, né, e é onde é muito prevalente essa questão da convulsão também, né? O uso dessas drogas estimulam ali, de uma maneira errônea, né, o sistema nervoso, é onde ele acaba tendo essas contraturas, né, essa convulsão, como se fosse um estado de overdose, né? Em altura pode acontecer isso, Isabela? Tipo, a pessoa não tem nada. Aí subiu, assim, numa certa altura. A altura vai vir com a questão da fobia, né? A fobia... Mas é tipo uma convulsão, né? Mas a fobia, ela vem de pânico, ela vai ter um pânico daquele ambiente, automaticamente ela vai começar a não respirar, ela começa a ter taquicardia,
porque o sistema nervoso dela manda esse comando como se fosse as ansiedades, né? Ela tem aquela taquicardia, tem a falta de ar, que o que vai combinar uma dificuldade, uma hipóxia, uma falta de oxigenação cerebral. Sem oxigenação cerebral, ele tem os estímulos desordenados, né? Que ele pode começar a convulsionar ou somente desmaiar. O mais comum é desmaio, né? Quem fica numa altura, um ambiente muito fechado, ele... aquela síndrome de pânico mesmo, que é a fobia, né? Claustrofóbica, que está envolto de questão de altura, ou de fechar coisas fechadas, ou de muitas pessoas e tudo mais. Isso é da pessoa, né, gente? Tem gente que nunca teve e desenvolve depois. Tem gente que sempre teve, né, essa questão da fobia. Então, isso é muito relativo. Tem gente que nunca teve. Às vezes, ela acionou um gatilho num certo momento, uma certa fase da vida dela, que a partir de agora ela vai ter, né? Eu sou uma delas, eu nunca tive. De um tempo para cá, eu não consigo, minha filha me pede para eu fazer ressonância, não, porque você me tira desmaiadinha de lá de dentro, mas eu nunca tive. Ai, que estranho, né, Isabel? Mas eu acho que é questão de praia, sabe? Eu já tive um problema, não foi de afogamento, não, mas uma questão que me forçaram a fazer aqueles mergulhos com cilindro nas costas, aquele trem, e eu não estava aguentando, eu falei que não estava aguentando, e me xingaram. Aí eu forcei a fazer aquilo naquele momento. Depois, eu acho que foi depois daquilo, mas eu não tenho certeza. Pegou um trauma, né, Peguei. talvez. Tudo quanto é ambiente, qualquer coisa, eu já começo a ficar assim, ó. Qualquer coisa. Qualquer coisa, tem muitos anos. As frutas parecem que estão chegando perto de mim. É uma coisa mais estranha. Jura? Olha só. Eu odeio ir no varejão por causa disso. Pode estar até vazio, mas aí quando eu chego, eu vejo aquele tanto de fruta junto, parece que elas estão vindo perto de mim. Ai, cada um tem um trem, né? Eu saio, eu não fico. Meu marido que faz a feira, eu não faço. Gente, então, você vê, né? É uma fobia tão estranha. Eu tô tipo mal-estar mesmo, que depois parece que a pressão abaixa, sei lá. Abaixa porque você passa a não respirar, o sistema nervoso central manda esse comando. Sabe? Eu sento assim no mais altinho, assim, abaixo a cabeça e parece que vou voltando normal. São todas as reações de fobia. É exatamente esses sintomas que você falou todos. É mal-estar. Mas cada um tem de um jeito, né? É igual eu falei, pode ser passageiro, alguém que nunca teve, desenvolveu por algum gatilho, igual eu falo para vocês, né? As doenças mentais têm algum marco, algo que aconteceu que vai acionar aquele gatilho e você vai começar a desenvolver aquilo no decorrer. É a gente se conhecer. Igual eu falo sempre, para você saber aonde que teve aquela falha e você tratar aquela falha. Às vezes você não consegue saber de jeito nenhum, mas o psicólogo muito bom, ele acaba puxando algumas coisas de você e te ajudando a associar. Você acha que não foi por causa disso que você me contou? Não. Você viveu muito isso aqui na infância? Alguém batia muito? Você presenciava alguém bater? Alguma coisa assim? Sei lá, eu estou chutando. Ô, professora, Oi? Essa fobia sua, por ter desencadeado por um gatilho, a senhora não acha que a senhora indo em uma pessoa que faz aquelas hipnose guiada, tipo, por meio de gatilho, a senhora não perderia ela, não? Nunca pensei nisso, você acredita? Nunca pensei nisso. Tem gente que perde até disso, tipo assim, cigarro, essas coisas. Já ouvi falar. E eu tenho um pouco de receio disso por causa de algumas crenças pessoais. Mas Entendi. Eu não tenho nada contra quem faz, mas eu acho que, você falando assim, eu acho que eu nunca busquei isso, apesar de saber que existe, talvez por causa de algumas crenças religiosas minhas, assim, sabe? Mas eu sei que essas questões, desse tipo de terapia que o pessoal faz, é comprovado, comprovado cientificamente que existe, que o que eles fazem é legal e tudo mais, né? Aí eu fico com essa briga interna minha, né? De uma pessoa que confia muito no que é científico, você me provou cientificamente, eu me entrego totalmente, mas eu fico nessa briga interna relacionada a crenças pessoais religiosas minhas, entendeu? E aí eu fico nessa briga interna. Mas se fosse alguém que fizesse, que eu conhecesse, eu ia querer até saber mais. Mas talvez eu acho que eu não vou atrás, porque essa outra parte minha aqui me barra. Sabe? Se a senhora tiver interesse, vê uma série que se chama O Mentalista, aborda um pouco sobre isso. O Mentalista? Sim, ou em inglês é The Mentalist. Quem sabe eu não abro o coração, né?
Ela é um pouco no estilo CSI, mas ela aborda bem esse tema de hipnose e tal. É interessante. Eu tenho um amigo anestesista que anestesista vai adorar isso, né? Porque é o que realmente te apaga e te ressuscita. E ele conversava muito comigo sobre isso, muito. Na época, mas não depois que eu perdi um pouco o contato com ele, assim, eu parei de saber mais sobre isso e nunca fui atrás, assim, não, sabe? Mas eu anotei aqui para eu assistir. Gostei da dica, obrigada. Hoje tem uns três finais de semana que eu não assisto nada, por isso que eu estou sem indicação aí por enquanto. Eu estou uns fins de semana bem apertados, não está dando para assistir nada. Nossa, mas o Rômulo passou para a gente um filme que eu achei sensacional. Eu assisti essa noite. Qual que é? O Amor é Contagioso. Ah, gente, mas esse aí eu passo para todos os meus alunos da enfermagem, com Patty Adams, né? Artista Nossa, mas surreal. ele é perfeito esse filme. Esse filme, eu passo dentro da sala de assistiu. aula e dou uma prova sobre ele. Ele é muito grande, né? Na minha opinião, é um filme muito antigo também, né? É um filme que é todo profissional da saúde, seja qual for a área, ele não pode formar sem assistir esse filme. Sem assistir esse filme. Para ver se ele melhora. Sensacional também. O ruim é que depois chega lá, no estágio não, né? Porque no estágio tudo é novo, a gente tem aquela sensibilidade, aquele carinho, aquele cuidado, aquele tato. Mas com o passar dos anos, eu observo que as pessoas tendem a ficar desleixadas, pegar o jeitinho, né, do que é mais fácil. A gente conversou sobre isso na né? Pegar o jeitinho do que é mais fácil, o caminho mais curto, né? Aí fica automático, né? Tudo automático. Então, assim, mas o filme é perfeito. A humanização vai embora. A humanização vai embora. O filme é perfeito, do início ao fim. Ele aborda várias coisas, né? Eu assisti ele essa madrugada. Perfeito. Quem não assistiu, não deixem de assistir. Nossa, eu gostei muito. Vou até assistir de novo, porque ele também passou um exercício para fazer, mas eu adorei. Mas que bom que você adorou. Ele realmente é fantástico. Só que ele aborda várias coisas. Ele aborda esse lado do trato com o paciente, né? Do zelo com o paciente, mas ele trata aquela outra questão da menina que o cara mata ela. Nossa, um estado de perda de saúde mental, né? O filme é duas coisas totalmente... São duas histórias em um filme totalmente diferentes. É um problema de saúde mental gravíssimo do lado de cá, porque o cara não aceita a perda, né? O cara rico, milionário, não aceita a perda, que é o gatilho que eu falo sempre para vocês. E a outra parte que é a questão dentro do hospital, que é sensacional, né? Dá vontade de chorar no filme. E toda hora ele, tipo, o cara vai, não quer que ele exerce mais, e ele acaba os materiais, ele vai lá e rouba. Muito legal, eu adorei. Como que os parâmetros do paciente, né, das criancinhas, aumentavam os resultados de exame quando ele passava lá, né? Quando ele passava, sensacional aquilo. Aquilo é tudo. Muito lindo. Muito lindo. Né? Quando a junta médica discute um caso de cima do paciente,